Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão de rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada começa, jogos importantes, aí parte de cima da tabela somente neste domingo. Preparação que será encerrada, venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Este sabadão de rodada na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos importantes e o Cruzeiro entrando em campo neste domingo. Pelo Brasileirão, é a rodada de número 33, que começa neste sábado, então, 4 horas da tarde, no Recife Sport Atlético Mineiro, 18 horas no Rio de Janeiro, Vasco e Juventude, 18h30 em Porto Alegre, Internacional e Bahia, 21 horas em 9 da noite, São Paulo e Red Bull Bragantino. Aí vem os jogos do domingo, 4 horas da tarde, Vitória e Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, Corinthians e Ceará. 6h30 Maracanã, Flamengo e Santos. 8h30 da noite tem Fortaleza e Grêmio. 8h30 tem Mirassol e Palmeiras. Depois desta rodada tem a parada para a data FIFA, mas na data FIFA compromissos importantes, hein? Teremos no dia 12 de novembro Atlético Mineiro e Fortaleza. E no dia 15 de novembro, 2 jogos aí que interessam ao Cruzeiro. Sport e Flamengo, Santos e Palmeiras. Depois a retomada, rodada de número 34, aí os duelos vão acontecer nos dias 19 e também nos dias 19 e 20 de novembro. Aí no final de semana seguinte já tem a rodada de número 35, é a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro, neste final de semana, deve confirmar a vaga na Copa Libertadores, já falamos sobre isso, e com grande chance de aumentar ainda mais a probabilidade de garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Preparação do Cruzeiro será encerrada neste sábado, e aí o técnico Leonardo Jardim deve ter a presença de Arroio normalmente em campo e vai definir quem joga na vaga de Lucas Silva. Nenhum outro atleta com problema de ordem muscular, de desgaste. É uma certeza aí de um Cruzeiro com a base que vem atuando, tendo Arroio neste treinamento normalmente. Aí só vai ficar a dúvida de quem joga na vaga do Lucas Silva. Um Cruzeiro forte diante do Fluminense, que está ali, fechando o G7 com 50 pontos. Está próximo de uma vaga à Copa Libertadores do ano que vem, mas quer, claro, seguir pontuando o time do técnico Zubeldia, que não terá o ótimo volante Martinelli, que recebeu o 3º cartão amarelo. Vamos ver então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim e o torcedor do Cruzeiro, podendo comprar ainda ingresso em ingresso.cruzeiro.com.br, mais de 50 mil já vendidos e a certeza de Mineirão lotado na tarde deste domingo. Nesta sexta-feira foi dia de treino aberto na Toca da Raposa 2, deu para acompanhar a atividade do técnico Leonardo Jardim, time somente neste sábado, no último treinamento que ele faz na Toca da Raposa 2. Não teve Arroio no campo ainda, daqui a pouco vamos falar sobre a situação do camisa 99. Primeiro eu quero trazer a arbitragem, porque apita Cruzeiro e Fluminense Rodrigo José Pereira de Lima. Ele foi o árbitro, inclusive, do último jogo do Cruzeiro em casa, na Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre a equipe do Fortaleza, melhor dizendo, e não o último jogo do Cruzeiro em casa. Contra o Fortaleza, foi ele. Contra a equipe do Vitória. Na verdade, agora, o Jefferson Ferreira de Moraes. Contra o Fortaleza, que foi o Rodrigo. E eu acabei fazendo confusão, hein? Então, Jefferson Ferreira de Moraes, que é de Goiás, foi o árbitro contra o Vitória. E aí, contra o Fluminense, é o mesmo que apitou diante da equipe do Fortaleza.
Rodrigo José Pereira, ele é de Pernambuco. E no VAR teremos Wagner Hellway. Ele já foi VAR em jogos do Cruzeiro nesta temporada. Contra o Flamengo, aquela vitória por 2-1 no Mineirão. Contra o Juventude, 4-0. Contra o São Paulo, 1-0. Contra o mesmo Fortaleza, 1-0. E isso. Wagner Hellway, então, o árbitro de vídeo para este duelo. Rodrigo José Pereira, o mesmo que apitou contra o Fortaleza, é o dono do apito diante da equipe do Fluminense. Com o Mineirão lotado, hein? Mais de 50 mil ingressos vendidos. Ainda temos o sabadão para vender. Tem o domingo também. O Cruzeiro, ele inclusive solicitou um ajuste na previsão de público para 55 mil torcedores. E se bobear, vai ter que fazer outro ajuste para beirar aí os 60, hein? A venda espetacular, é Mineirão lotado. Torcedor sabe da importância desse jogo para o Cruzeiro. Cruzeiro vai entrar em campo nesta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí vai acompanhar depois, né, o que vai acontecer com o Flamengo, o que vai acontecer com o Palmeiras, porque o Cruzeiro joga no domingo 4 da tarde, o Flamengo joga no domingo 18h30 no Maracanã contra o Santos, e o Palmeiras joga no domingo 20h30 contra o Mirassol em Mirassol. Então, de novo, o Cruzeiro joga primeiro, e aí tem que vencer o Fluminense e assistir o que vai acontecer nos outros dois jogos aí na parte de cima da tabela. Em termos de Copa Libertadores, neste final de semana, muito provavelmente, o Cruzeiro já garante a classificação matemática e pode ficar muito perto de se garantir matematicamente também na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Sobre o time, o Leonardo Jardim define neste sábado quem joga na vaga do Lucas Silva, se o Eduardo, se o Wallace, se uma outra opção. Claro que a gente imagina, aí apenas opinião, né, palpite, que o Eduardo sai na frente nessa disputa, quando não teve o Lucas Silva em outros momentos. O Eduardo foi o escolhido, até porque não tem o Matheus Henrique ainda, que seria uma opção de cara, mas é aguardar este último treinamento. E a dúvida que surgiu hoje é porque a imprensa acompanhou a atividade e não tinha no campo Arroio. Fez trabalho interno nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. A informação que a gente tem é que ele treina normalmente neste sábado e joga contra o Fluminense. Nenhum problema para se preocupar, apenas uma atividade específica que ele precisou fazer no treinamento dessa sexta, até porque jogadores que atuaram na quarta ainda meio que fizeram um trabalho de recuperação, não teve uma montagem do time com o técnico Leonardo Jardim comandando um treino técnico na Toca da Raposa 2. Então a informação é que Kenny Arroio joga normalmente no domingo diante da equipe do Fluminense. Uma outra informação importante, Felipe Moraes, hein? Esse jogador vem chamando a atenção de todo mundo na Copa do Mundo Sub-17. Cria aí do Cruzeiro, ele tem contrato profissional já com o Cruzeiro, é agenciado pela Talent Sports de Paulo Pitombeira e o Cruzeiro trabalha com muito carinho, com muita cautela com esse jovem atleta, porque sabe que é mais um talento aí importante da categoria de base na Toca da Raposa 1. E toda a sorte do mundo aí para ele nessa competição, assim como para os outros, né? O Vitão, o Milita, o zagueiro, que é titular também da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo Sub-17, e o Pietro Tavares, que é outro atacante da categoria de base do Cruzeiro. Muita calma também com essa garotada. O Cruzeiro tem um trabalho aí de médio prazo para esses garotos, para ir numa transição dentro de uma realidade do que o Leonardo Jardim entende de trabalho da base para o profissional. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!
Tá aí, né, minha família? Ficamos com aquele giro de notícias do Cruzeiro. Não esquece de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Cruzeirão da Massa, combinado? Deixe aí o seu palpite para o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, e não esquece de deixar aquele like maroto aí. Valeu, rapaziada. Lembrando também que tem no encarte aí alguns itens da loja, tem camisa, tem copo, caneca, capinha de celular, o que você precisar, dá uma moral pra gente de estar comprando nossos produtos aí na loja do Cruzeiro, combinado? Tem várias camisas, uma mais linda que a outra. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.